Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar um tema fundamental relacionado à atuação normativa da administração pública, o poder regulamentar. Vamos abordar o conceito de poder regulamentar, os regulamentos administrativos de execução e os regulamentos autônomos, o poder normativo, não legislativo e sua relação com o princípio da legalidade, além da diferença entre regulamentação e regulação. Também faremos análise do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, no que se refere aos limites do poder regulamentar. Para começar, é importante compreender o que é o poder regulamentar. O poder regulamentar é a competência atribuída à administração pública, especialmente ao chefe do Poder Executivo, para editar normas administrativas destinadas a detalhar e viabilizar a execução das leis. Esse poder existe porque muitas vezes as leis estabelecem regras gerais, mas é necessário que o poder público crie normas complementares para permitir sua aplicação prática. Dessa forma, os regulamentos servem para explicar, organizar e operacionalizar o cumprimento das leis. No Brasil, o principal titular do poder regulamentar é o presidente da República no âmbito federal, mas governadores e prefeitos também exercem esse poder dentro de suas respectivas esferas de governo. Agora vamos falar sobre os regulamentos administrativos. Os regulamentos são atos normativos expedidos pela administração pública com o objetivo de disciplinar a execução das leis. Existem dois tipos principais de regulamentos: os regulamentos de execução e os regulamentos autônomos. Os regulamentos de execução são aqueles que têm como finalidade detalhar e permitir a aplicação de uma lei já existente. Eles não criam novas obrigações ou direitos que não estejam previstos na legislação, apenas especificam como a lei deve ser aplicada na prática. Por exemplo, uma lei pode estabelecer a criação de determinado programa público, enquanto um regulamento detalha os procedimentos administrativos necessários para sua implementação. Já os regulamentos autônomos possuem uma característica diferente. Eles são editados diretamente com base na Constituição e não necessariamente para executar uma lei específica. No entanto, a Constituição brasileira impõe limites rigorosos para a edição de regulamentos autônomos. Esses regulamentos só podem ser utilizados em situações específicas previstas no texto constitucional. Agora vamos falar sobre o poder normativo, não legislativo. A administração pública possui a capacidade de editar normas administrativas no exercício de suas funções, mas esse poder não se confunde com o poder legislativo. O poder legislativo pertence ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais, que são responsáveis pela criação das leis. Já o poder normativo administrativo é exercido pela administração pública, dentro dos limites estabelecidos pela lei e pela Constituição. Esse poder permite a edição de regulamentos, instruções normativas, portarias e outros atos administrativos normativos. Esse poder normativo está diretamente relacionado ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública só pode agir de acordo com o que está autorizado pela lei. Isso significa que os regulamentos administrativos não podem contrariar a lei, nem criar obrigações que não estejam previstas no ordenamento jurídico. Agora vamos falar sobre a diferença entre regulamentação e regulação. Embora esses termos sejam frequentemente utilizados como sinônimos, eles possuem significados distintos dentro do direito administrativo. A regulamentação refere-se à atividade de detalhar e organizar a execução das leis por meio de regulamentos administrativos. Já a regulação corresponde à atividade exercida pelo Estado para supervisionar, disciplinar e controlar determinados setores econômicos ou serviços públicos. A regulação é frequentemente realizada por agências reguladoras, que estabelecem normas técnicas, fiscalizam atividades econômicas e garantem o funcionamento adequado de determinados setores, como energia, telecomunicações e transporte. Agora vamos analisar o artigo 84 da Constituição Federal de 1988, no que se refere ao poder regulamentar. O artigo 84 estabelece diversas competências do Presidente da República,
entre elas a competência para expedir decretos e regulamentos destinados à fiel execução das leis. Esse dispositivo constitucional deixa claro que o poder regulamentar deve ser exercido com o objetivo de garantir a aplicação das leis, sem ultrapassar os limites estabelecidos pelo poder legislativo. Além disso, o mesmo artigo prevê a possibilidade de edição de decretos autônomos em situações específicas, como a organização da administração pública federal, desde que não haja aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos sem autorização legislativa. Esses limites demonstram que o poder regulamentar não pode substituir o processo legislativo nem criar novas normas que alterem o conteúdo das leis. Portanto, o poder regulamentar é um instrumento importante para permitir que a administração pública execute as leis de forma eficiente, mas deve sempre respeitar os limites impostos pela Constituição e pelo princípio da legalidade. Compreender o funcionamento desse poder é fundamental para entender como as normas administrativas são elaboradas e como o Estado organiza a aplicação das leis no cotidiano da administração pública. Vamos estudar um tema muito importante dentro da atuação do Estado: o poder de polícia. Vamos abordar o conceito de poder de polícia, suas características, competência, origem, função, limites, extensão e formas de controle. Também vamos estudar a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, além da legitimidade da atuação da polícia administrativa. Para começar, é importante compreender o conceito de poder de polícia. O poder de polícia pode ser definido como a atividade da administração pública que consiste em limitar ou condicionar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Isso significa que, embora os cidadãos possuam direitos e liberdades garantidos pela Constituição, o Estado pode estabelecer restrições ao exercício desses direitos quando isso for necessário para proteger a segurança, a ordem pública, a saúde, o meio ambiente e outros interesses coletivos. O poder de polícia é um instrumento essencial para garantir o equilíbrio entre a liberdade individual e o bem-estar da coletividade. Agora vamos falar sobre as características do poder de polícia. Uma das principais características é a sua natureza preventiva. O poder de polícia busca evitar que determinadas atividades causem prejuízos à sociedade. Outra característica importante é a coercibilidade. Isso significa que as decisões da administração pública no exercício do poder de polícia podem ser impostas aos particulares, mesmo contra a vontade deles. Também podemos mencionar a autoexecutoriedade, que corresponde à possibilidade de a administração pública executar determinadas medidas diretamente, sem necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário, quando a lei assim permitir. Outra característica relevante é a discricionariedade. Em determinadas situações, a administração possui certa margem de decisão para escolher a melhor forma de atuar, levando em consideração critérios de conveniência e oportunidade. Agora vamos falar sobre a competência para o exercício do poder de polícia. O poder de polícia pode ser exercido pelos diferentes entes da Federação, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com suas competências constitucionais. Por exemplo, os municípios exercem poder de polícia sobre atividades urbanas, como fiscalização de construções, funcionamento de estabelecimentos comerciais e organização do espaço urbano. Já os estados e a União exercem poder de polícia em diversas áreas relacionadas à segurança pública, à proteção ambiental, à saúde pública e à fiscalização de atividades econômicas. Agora vamos falar sobre a origem do poder de polícia. O poder de polícia tem origem na própria necessidade de organização da vida em sociedade. Desde os primeiros modelos de organização estatal, o poder público possui a função de estabelecer regras que garantam a convivência social e a proteção dos interesses coletivos. No direito moderno, o poder de polícia está fundamentado no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Agora vamos falar sobre a função do poder de polícia. A principal função do poder de polícia é proteger o interesse público, garantindo que determinadas atividades sejam exercidas dentro de limites que não prejudiquem a sociedade. Por meio desse poder, a administração pública pode estabelecer regras, fiscalizar atividades, exigir licenças ou autorizações e aplicar sanções administrativas quando houver descumprimento das normas.
Agora vamos falar sobre os limites do poder de polícia. Embora o Estado possua autoridade para restringir determinados direitos individuais, essa atuação deve respeitar os limites estabelecidos pela Constituição e pela legislação. O poder de polícia deve sempre observar princípios como legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e respeito aos direitos fundamentais. Isso significa que as medidas adotadas pela administração devem ser adequadas ao objetivo pretendido e não podem ser excessivas ou arbitrárias. Agora vamos falar sobre a extensão do poder de polícia. O poder de polícia pode se manifestar em diferentes etapas da atuação administrativa. A doutrina costuma identificar 4 fases principais: a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. A ordem de polícia corresponde à criação de normas e regras que disciplinam determinadas atividades. O consentimento de polícia corresponde à concessão de autorizações, licenças ou permissões para que determinadas atividades sejam realizadas. A fiscalização de polícia corresponde à atividade de verificação do cumprimento das normas estabelecidas. Já a sanção de polícia corresponde à aplicação de penalidades quando ocorre descumprimento das regras. Agora vamos falar sobre o controle do poder de polícia. Como qualquer atividade da administração pública, o exercício do poder de polícia está sujeito a mecanismos de controle. Esse controle pode ser realizado pela própria administração pública, por meio de revisão administrativa de seus atos, e também pelo Poder Judiciário, que pode analisar a legalidade das medidas adotadas. Agora vamos falar sobre a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia administrativa tem caráter preventivo e está relacionada à fiscalização e ao controle de atividades que possam afetar o interesse público. Ela atua antes da ocorrência de um crime, buscando evitar riscos à ordem pública, à segurança e à saúde da população. Já a polícia judiciária possui caráter repressivo e atua após a ocorrência de crimes. Sua função principal é investigar infrações penais, identificar autores de crimes e auxiliar o Poder Judiciário na aplicação da lei penal. A polícia judiciária é exercida principalmente pelas polícias civis e pela Polícia Federal. Por fim, vamos falar sobre a legitimidade da polícia administrativa. A atuação da polícia administrativa é considerada legítima quando está fundamentada na lei e quando busca proteger o interesse público. Essa legitimidade decorre da própria necessidade de garantir o funcionamento da sociedade e de proteger os direitos coletivos. No entanto, essa atuação deve sempre respeitar os limites legais e constitucionais, garantindo que as restrições impostas ao cidadão sejam justificadas, proporcionais e necessárias. Portanto, compreender o poder de polícia é fundamental para entender como o Estado exerce sua função de fiscalização e controle das atividades sociais e econômicas. Esse poder permite que a administração pública estabeleça regras, fiscalize seu cumprimento e aplique sanções quando necessário, sempre com o objetivo de proteger o interesse público e garantir a ordem social. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.